Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade, todos os nossos irmãos de Santa Anésia, todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais essa oportunidade de estarmos juntos, especialmente nessa ocasião, numa data muito especial. Nós estamos hoje, estamos homenageando, estamos relembrando, estamos comemorando o aniversário da nossa Seara Espírita, o Centro Espírita Amor e Caridade, que está comemorando seus 83 anos de fundação. Tenho certeza que os céus se encontram em festas, que aqueles grandes personagens que já passaram por essa Seara Espírita se encontram exatamente nesse momento em oração de agradecimento pela oportunidade. A instituição espírita é para todos nós uma grande escola, uma grande oficina, onde todos nós trabalhamos na reforma de nós mesmos, onde nós temos a oportunidade de servir exatamente como nos ensinava Jesus, onde nós temos a oportunidade de auxiliar, onde nós temos a oportunidade de aprender, onde nós temos a oportunidade do nosso crescimento. Como nós sempre o fizemos, nós sempre iniciamos o nosso estudo, nós sempre norteamos o nosso estudo, lembrando da figura daquele que é a luz do mundo. Sempre iniciamos nossos estudos lembrando de Jesus. E eu recordo, lendo os evangelhos, recordo de diversas vezes em que Jesus declamava para a multidão o poema da Boa Nova, derramava o seu cântico da esperança, da paz, da solidariedade, da fraternidade, conclamava exatamente aquele povo para que eles pudessem então abrir, ampliar sua percepção, para que pudessem receber todas as benesses da mensagem da Boa Nova. Eu lembro uma determinada ocasião, já após as 18 horas, em que uma multidão foi encontrar com Jesus na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. A quantidade de pessoas era tão grande que aquela casa simples do velho pescador se encontrava lotada de gente, não apenas do lado de dentro, mas segundo os registros do Evangelho, até do lado de fora a multidão queria ouvi-lo de qualquer maneira, e eu tenho certeza que não seria diferente nos dias de hoje. Imaginemos-nos se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir Jesus. Quantos de nós não enfrentaríamos filas e multidões, porque seria ali o grande momento, a grande oportunidade. Era Jesus quem estava ali. E muitos afluíram para a casa de Simão Pedro naquela tarde, naquele fim de dia, naquela noite. Houve até uma pessoa que foi levada por seus amigos de maca. E como as pessoas que estavam lá estavam tão ávidas para ouvirem Jesus, não abriram espaço para que aquele pobre homem que se encontrava naquela situação pudesse adentrar na casa de Simão Pedro. Seus amigos têm uma grande ideia, então, de içá-lo pelo telhado. E quando ele acorda, ele está de frente com Jesus. Jesus lhe pergunta o que ele queria ali. Ele responde naturalmente que ele queria resolver o seu problema físico, ele queria curar-se. Jesus, vendo a solicitação desse homem, vira para ele e diz o seguinte: "Ah, meu irmão, seus pecados estão perdoados." Só que existia também naquele estabelecimento alguns fariseus, alguns doutores da lei, algumas pessoas presunçosas que se achavam donos da verdade. E ao ouvirem falar que Jesus havia perdoado os pecados daquele homem, começaram a questionar quem ele pensa que é. Quem ele pensa que é para dizer que estão perdoados os pecados de alguém? Será que ele está se colocando acima de Deus porque só Deus tem condições de perdoar os pecados? E começaram aquele murmurinho, começaram aquele cochicho. Jesus, percebendo o que estava acontecendo, então ele diz novamente: o que seria mais fácil? Eu dizer para esse homem que os seus pecados estão perdoados, ou eu dizer para esse homem: levanta e anda? Aquele homem que era um aleijado conhecido, que era arrastado por sua maca pelos seus companheiros, aquele homem que há muitos anos era conhecido em Cafarnaum, exatamente pela sua condição física, todos então ficaram boquiabertos, impressionados com esse desafio que Jesus fazia, com essa pergunta: o que é mais fácil? Eu simplesmente dizer para esse homem que seus pecados estão perdoados, ou eu dizer para esse homem: levanta dessa maca e anda? É óbvio que falar que os pecados estão perdoados é muito fácil, porque não necessariamente precisa ser uma verdade. Nós podemos falar isso, qualquer pessoa pode falar isso. Agora, dizer para um homem que se encontra há muitos anos sobre uma cama, sobre um leito, aleijado, dizer para ele: levanta e anda, isso não era para qualquer um, e foi o que Jesus fez.
estendeu a mão para aquele homem e disse: homem, levanta, levanta e anda. Segundo nos narram os evangelhos, aquele homem então com algum esforço se põe em pé, completamente curado, deixando todos os que assistiam àquela cena boquiabertos, estupidificados, extasiados. Eles haviam presenciado uma cura legítima, não era Jesus. Como muitos dos charlatães que existiam naquela época, aquele homem se vê curado. Não apenas se vê curado, como sai correndo, atravessando pela multidão, carregando a sua maca embaixo do braço. A multidão ouvia, aquelas pessoas que o conheciam de longa data, que estavam acostumados a vê-lo esmolando na porta do templo, de repente viam aquele homem correndo completamente curado. Era Jesus quem estava ali. Diversas vezes Jesus se valeu da casa de Simão Pedro, o pescador, para socorrer os necessitados, para conversar, para acalmar, para curar nossas dores. As dores não apenas as dores físicas, mas nossas dores da alma. As dores que mais doem normalmente são aquelas dores que nos doem na alma. E Jesus ficava ali. Nós nos recordamos, por exemplo, do encontro de Jesus com Maria de Magdala. Quando ela chega à soleira da porta, Jesus teria inclinado sua cabeça num ângulo de 90 graus, conforme nos diz Humberto de Campos. Ele que estava ali, dentro da casa do velho pescador, da casa de Simão Pedro. Ele olha para a porta e encontra Maria e lhe diz: Maria. Ela se surpreende, como pode ele me conhecer? Ela que se julgava anônima do meio da multidão, quando o ouvia falando pela primeira vez em Betsaida. Ela não imaginava que ele pudesse conhecê-la e ela diz: Rabi, tu me conheces? Jesus teria dito: o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. E ela tem ali um diálogo desses que transformaria para sempre sua alma. A sua grande oportunidade, um divisor de águas. A casa de Simão Pedro, em diversos momentos, se transformava num ponto de luz pela presença de Jesus. A presença de Jesus transformava esses locais em verdadeiros faróis, atraindo as pessoas necessitadas, auxiliando os necessitados de toda ordem. Eram pontos de luz onde Jesus estivesse. Por mais que Jesus utilizasse todos os ambientes, porque ele era um peripateta, ele falava nas praças, ele falava nas praias, ele falava nos cenáculos, ele falava em diversas ocasiões. Sempre que existisse alguém querendo ouvi-lo, ele falava naturalmente. Mas se houve uma casa em que ele esteve por mais vezes, foi a casa de Simão Pedro, o velho pescador em Cafarnaum. Lá ele transformava aquele ponto num pronto-socorro, ele transformava aquele local verdadeiramente num educandário, num hospital. Tantos foram aqueles que afluíram à casa de Simão Pedro em busca de ajuda, e Jesus derramava as suas bênçãos para aqueles que o buscavam. Nós vamos nos lembrar, por exemplo, da conversão de Mateus. No dia seguinte, Jesus ceiava na casa de Mateus, junto com outros publicanos, quando os fariseus, olhando de longe, observaram que Jesus sentava-se ao lado dos publicanos, foram questionar para os seus discípulos: como pode ele sentar ao lado de pecadores? Jesus, ele sempre aproveitava as oportunidades que tinha nos lares daqueles a quem ele socorria, nas praças, nas praias, até no alto do monte, no cenáculo inúmeras vezes, na casa de Simão Pedro inúmeras vezes. Ele sempre transformava onde ele estivesse em pontos de luz. E assim ele nos convidava para que todos nós nos transformássemos dessa forma, no diálogo que ele tem com a mulher samaritana, no famoso diálogo que já foi nosso objeto de estudo em outras ocasiões. Ela pergunta, reconhecendo que se tratava, que ele era verdadeiramente, ele era um Messias, ele era um profeta. Ela então lhe pergunta onde nós deveríamos adorar a Deus. Se lá no Monte Gerazim, como era de costume os samaritanos fazerem, ou se deviam rumar a Jerusalém, se deviam utilizar o templo em Jerusalém como faziam os judeus, como faziam os hebreus do sul. Jesus teria respondido que dia chegaria em que Deus seria adorado em espírito e verdade, que nós não utilizaríamos ou não precisaríamos dos templos físicos, dos espaços físicos, porque nós carregaríamos
a figura de tudo aquilo que nós necessitamos no nosso coração. Ele seria adorado no altar do nosso coração, principalmente através de nossas atitudes, através de nossos sentimentos enobrecidos, através da nossa elevação, Deus se manifestaria, porque somos todos centelhas dessa divindade. Somos todos filhos de Deus. E se Deus, como nos fala o evangelista João, se Deus é amor, é natural que todos nós sejamos Deus e sejamos amor também. E todas as vezes que nós conseguimos vibrar nessas sintonias mais finas que existem, uma luz acende dentro de nós. Uma luz acende sempre que nós amamos, uma luz acende dentro de nós, tornando-nos luminosos, tornando onde quer que estejamos pontos de luz. Mas enquanto nós ainda não temos condições de trazermos exatamente essa divindade em nossos corações, vibrando amor o tempo todo, enquanto nós ainda não temos condições, enquanto nós ainda lutamos, estamos lutando na derrocada do homem velho para que possa surgir em nós o homem novo, nós necessitamos dos templos de pedra. Nós necessitamos das instituições, das nossas escolas espíritas. É fundamental que nós as tenhamos, porque são verdadeiramente, pela presença de Jesus, se transformam em pontos luminosos que socorrem toda uma cidade, que socorrem todo um grupo de pessoas, deste e do outro lado da vida, como nós conhecemos através da literatura espírita. Aquela casa de tijolos, de concreto, de telhas, que nós muitas vezes olhamos as cadeiras vazias, na verdade nós não temos condições de mensurar o que acontece para o lado do mundo espiritual. A verdade é que nossas instituições são verdadeiros educandários, prontos socorro, onde a presença de Jesus em nós naturalmente, onde a presença de Jesus transforma um ponto luminoso. E muitos são aqueles que são socorridos, que são auxiliados. Muitos são aqueles que encontram ali a fonte para se dessedentar, o alimento que sacia não apenas o alimento físico, mas o alimento da alma, aquele alimento que nos traz esperança, que nos consola, que nos conforta. Talvez seja esse o alimento mais importante, como nos fala o Espírito Emmanuel, no livro Consolador. O alimento do corpo é fundamental para a manutenção do nosso corpo físico, mas no dia seguinte nós vamos precisar desse alimento novamente. E no outro dia novamente, assim praticamente num ciclo que só se acaba no momento da desencarnação. Agora o alimento espiritual, o alimento do conforto moral, o alimento do acolhimento e da fraternidade. É um alimento que quando você se alimenta, você não volta a sentir fome. Você se nutre de tal forma que você passa a distribuir também desses alimentos. Então a nossa seara espírita, que hoje comemora seus 83 anos, é tudo isso. É tudo isso, embora nós tenhamos passado aí necessariamente bom tempo com as suas portas fechadas, exatamente por zelarmos pela nossa encarnação, por aqueles que buscam a seara espírita, por zelarmos pela saúde, por seguirmos Kardec quando ele diz que nós espíritas seguimos invariavelmente a ciência. E nesse momento de epidemia, a ciência nos recomendou o isolamento, que evitássemos as aglomerações. Então as nossas searas espíritas fecharam suas portas físicas, mas naturalmente que lá dentro, dada exatamente a presença de Jesus, os trabalhos continuaram e agora nós estamos às vésperas do retorno a uma normalidade. É bem verdade que nós não voltaremos a ter a mesma normalidade que nós tínhamos antes da pandemia, mas nós poderemos voltar, de alguma forma, a estarmos ombreados. Talvez nós não possamos ainda nos abraçarmos, mas poderemos nos olhar nos olhos. Poderemos estar juntos, poderemos consolarmos-nos, porque nós somos o sustentáculo da nossa seara espírita. A seara espírita só existe por nossa causa. Então, lá que é nossa escola, nosso educandário, a seara que é nosso pronto-socorro, lá onde nós encontramos nossos irmãos em fraternidade, que nós todos possamos exatamente nesse momento de muita alegria, no aniversário da nossa instituição, possamos direcionar a nossa seara espírita uma prece de agradecimento para que os nossos amigos espirituais possam estar conosco, possam nos auxiliar. É sempre muito triste quando nos chega a notícia,
como chegou para mim hoje mais cedo, o fechamento de determinadas instituições espíritas, exatamente porque ninguém mais quer assumir determinados compromissos pela falta de frequentadores, como estão acontecendo em algumas instituições na Baixada Fluminense. É sempre uma tristeza muito grande quando nós recebemos essas informações, porque sabemos o quanto que as nossas instituições são capazes de transformar nossas searas, transformar nossas vidas, auxiliar nossos bairros, nossas cidades, socorrer verdadeiramente, exatamente quando o Estado se ausenta, quando as pessoas fecham seus olhos, é na seara espírita que muitas pessoas vão buscar o socorro que necessitam, a consolação, a fraternidade, vão encontrar a mensagem de Jesus, a mensagem de um Jesus redivivo, a mensagem de um Jesus presente, a mensagem do amor, a mensagem da fraternidade. E para isso, para nós podermos estudar essa mensagem, eu selecionei aqui uma pequena carta do Espírito Emmanuel, Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Meus amigos, muita paz. A hora exige a nossa decisão, no sentido de buscarmos a fórmula básica do serviço com Jesus. Se realmente nos propomos cooperar na obra regeneradora do mundo a partir de nós mesmos. Agir sob a inspiração direta do Evangelho é o caminho de ascensão à bênção sublime a que o céu nos destinou. Crer, trabalhar e servir sem dogmas, sem exclusivismo, sem privilégios, sem conflitos, sem discórdia, sem separativismo, sem inquietação, sem desânimo, sem trincheiras intelectuais, sem torres de marfim do personalismo cristalizante, sem charcos do egoísmo dissolvente, sem títulos que desumam os nossos melhores propósitos de responder aos apelos do Divino Mestre. Cristo fala-nos, como sempre, nas páginas eternas da Boa Nova, de braços abertos. Quem pode abandonar a velha e petrificada concha do eu para escutar-lhe os ensinos na acústica do coração e da consciência? De certo, não encontrará outra senão que não seja a da verdadeira fraternidade, a única que nos conduzirá com segurança à nossa ressurreição para a vida imperecível. Emmanuel, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, solicitada por um grupo de irmãos servidores da doutrina espírita. Meus irmãos, todos nós que nos candidatamos ao trabalho na seara espírita, nós estamos verdadeiramente nos candidatando para o trabalho em nossos corações, para trabalharmos, vencendo as nossas más inclinações morais, os nossos sentimentos adoecidos. Estamos na seara espírita para servir naturalmente, mas o primeiro a quem nós devemos atender somos nós. Exatamente examinando-nos, nós encontraremos o egoísmo que ainda possuímos, o nosso orgulho, nossa vaidade. Nós vamos encontrando o nosso ciúme, nós vamos encontrando as nossas dificuldades, mas também encontramos lá a receita para que nós consigamos medicarmos-nos exatamente de acordo com aquilo que nós necessitamos. Nas horas de trabalho, nós vamos tendo a oportunidade, nós vamos tendo inúmeras oportunidades de servir, modificando verdadeiramente o nosso astral, nossas células perispirituais, nos trazendo calma, controlando nossa ansiedade, nos trazendo paz. Através dos estudos das obras espíritas, nós vamos tendo a oportunidade de encontrar os recursos terapêuticos que nós precisamos para que nós possamos aplicar em nós mesmos a medicação que nós necessitamos. Nós vamos encontrando as explicações, a lógica, sem dogmas. Nós vamos compreendendo exatamente esses mecanismos perfeitos dessa divindade que é puro amor. É através dessas lições maravilhosas que nós encontramos exemplos e lições que vão verdadeiramente fazer com que nós nos vençamos, rompendo essas algemas, esses grilhões que nos prendem ao materialismo, que nos prendem a esse solo, que nos prendem no nosso personalismo, para que nós, rompendo essas algemas, a gente consiga alçar voos, alcançando o céu, ao qual todos nós estamos destinados, as inúmeras moradas do Pai que existem, que nos aguardam exatamente quando nós nos vencermos e formos capazes de ascendermos-nos. É através do trabalho que a Seara nos oferece,
É através desse trabalho que nós nos tornamos mais solidários, que nós vibramos amor, que nós nos aproximamos da divindade. É através disso tudo, meus irmãos, que nós vamos nos preservando e vencendo-nos. É na seara espírita. Nós que estamos todos nós saudosos daqueles encontros, daquelas oportunidades, nós temos certeza que em 2022 será momento de muita luta. Será um momento muito desafiante para todos nós que estamos passando pelos momentos, ao que tudo indica até agora, nós estamos passando pelos momentos mais calamitosos dessa pandemia. Tudo indica que nós retornaremos à normalidade ou a alguma normalidade nesse ano de 2022, entretanto, nós estamos vivendo momentos muito delicados no nosso país, então é normal que a Seara conte conosco, com a nossa mão de obra, com o nosso trabalho, com a nossa boa vontade, com a nossa esperança. Vamos nos unir na certeza de que Jesus está lá. E a presença de Jesus em nós, a presença de Jesus na nossa seara, transforma num ponto luminoso, orientando exatamente os navegantes nas noites tempestuosas, como fazem os faróis, os faroleiros que não descansam, mantendo aquela luz acesa, e aquela luz guia os navegantes na noite tempestuosa, no caminho do porto seguro, para que nós não encalhemos, para que nós não naufraguemos. Existe essa luz que nós devemos seguir sempre, e como nos ensina o Espírito Emmanuel, é Jesus. O Evangelho de Jesus não pode ser esquecido na nossa seara espírita. Tenhamos sempre Jesus em nossos corações, ou como nos fala o Espírito Emmanuel na lição que acabamos de ler, nós encontramos nas pegadas do Mestre tudo aquilo que nós necessitamos no caminho da felicidade, no caminho da nossa melhora, da nossa reforma íntima. Invariavelmente sigamos os passos de Jesus e nós temos a oportunidade de trabalharmos comunitariamente, trabalharmos em conjunto, trabalharmos fraternalmente na nossa seara espírita. Sem ela poderíamos trabalhar naturalmente, mas sabemos o quanto que seria muito mais difícil. Então, meus irmãos, nessa data tão especial para todos nós, em que a nossa seara espírita comemora mais um ano de aniversário, que todos nós possamos endereçar nossas preces de gratidão a Deus pela oportunidade desse ponto de luz, que não apenas nos socorre ainda hoje, ou nos socorreu algum dia, mas socorre a tantos irmãos, tantos que desencarnam, tantos que se encontram em momentos de dificuldade, não apenas na dificuldade do bem material, mas encontra lá dentro também as inspirações, os recursos espirituais de que todos nós eventualmente necessitamos. Porque os nossos amigos espirituais, nós sabemos, eles estão conosco e trabalham onde quer que estejamos. Entretanto, dentro da nossa seara espírita, existe todo um preparo, existe toda uma equipe, existe todo um maquinário para que essas pessoas possam ser atendidas de uma forma mais fácil para todo mundo. Aguardo ansiosamente a oportunidade de nós podermos nos rever fisicamente, entreolhando-nos e ombreados, trabalharmos lado a lado nas atividades da nossa seara. Essa seara tão especial, onde eu tive a oportunidade de fazer um bom número de amigos, onde eu tive a oportunidade do trabalho, a oportunidade da esperança e da consolação. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que essa data ainda se repita inúmeras vezes e que estejamos juntos em nossas preces para que, muito em breve, as nossas atividades possam retornar bem próximas da normalidade ou ainda maiores. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.